É Lucas 23, nós vamos começar no versículo 26. Lucas 23, versículo 26. Todos acharam, vamos dar início. E quando ia levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que o levasse após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventurado as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazer isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que iam, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Até aqui. Amém. 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 Santo Deus. Que é uma palavra muito bonita, assim, de ler, né? Mas é muito triste de você entender ela. Porque através dessas palavras que nós estamos aqui hoje pelo direito da nossa salvação. Nesse caminho que o Senhor Jesus aqui, ele faz, é um caminho de angústia, é um caminho de... Acho que foi ele, durante os seus 3 anos de ministério, durante os seus 3 anos de ministério, foi o seu pior sentimento como humano. Foi nesse caminho do Gólgota, que ele estava sabendo que ele estava levando, e já era consumado aquilo que ia acontecer com ele. Ele estava praticamente, assim, a decisão já estava tomada. Porque antes desse caminho aqui, antes dele ser preso, antes deles pegarem ele para ser condenado, ele vai orar no monte, no Monte das Oliveiras, né? Quando eles estavam orando. E nessa oração que ele faz uma oração de angústia, uma oração de tristeza. A angústia dele é tão grande que ele não aguenta, ele se prostra, ele fala que ele no joelho, ele se prostra no chão. O Senhor Jesus fez isso, se prostrou no chão. A hora que ele se prostra no chão, ele poderia muito bem, naquele momento, cancelar tudo isso aqui, desfazer tudo aquele sofrimento dele, poderia parar ali na hora. Ele tinha poder, ele poderia, eu não quero mais, eu não vou aguentar na minha carne, eu larguei meu paraíso, eu ajudei a gerar essa nação, como que eles estão fazendo isso comigo? Ele poderia parar na hora, mas ele para e fala, Pai, ele fala com angústia, Pai, se for possível, quer dizer, se for possível, passa de mim esse cálice, quer dizer, não deixa eu passar essa dor, não deixa eu passar por essa angústia, ele fala essas Glória a palavras Deus. saindo dentro dele. Naquele momento, o seu suor se transforma em sangue. Seus poros estouram e sai sangue do seu suor. Naquele momento, ele fala essas palavras, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele lembra do propósito, ele lembra do ser humano, ele lembra daquilo que nós estamos passando hoje, aquilo que nós não ia aguentar passar. Ele lembra que nós estávamos na mão das garras do Satanás, do inimigo. Então ele lembra, naquilo ele pega seus poros com sangue, suando, ele levanta uma força de onde não tem, da sua carne, porque ele não poderia ter outra força, tem que ser a força natural, do homem de processo de homem mesmo. Ele não poderia usar aquela outra força do reino do céu, não. Não vai pensar que ele usou essa força, não usou, não. Ele tinha aquela força dentro dele. Ele levanta, eu acho que ele levanta a cabeça e olha para o céu e fala: Senhor, mas se não for possível de passar essa dor, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Naquele momento ele pega um pouco de força ainda e consegue caminhar. Na hora que ele está nesse caminho, ele ia levando a sua cruz pesada, sem conseguir pegar, já com seu corpo cheio de chicotes, esbofetado, apanhado, tinha sido cuspido, tinha sido maltratado. Nosso mestre, hein? Nosso Senhor Jesus. Tem até os romanos.
Os soldados romanos viu? Eu acredito, aquela cruz era madeira pesada, ele com dificuldade de levar. Daí fala assim: levando, tomaram certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que eu levasse após Jesus, que ajudasse o Senhor Jesus a levar, que estava pesado para ele. Ele não usou uma porcentagem do poder que ele tinha do céu, não usou nada. Aquilo foi consumado perante a sua força natural, uma força de um homem, a força que você tem, a força que eu tenho como humano, aquilo que nós fazemos. Ele usou tudo isso para fazer, levar uma cruz pesada. E não estava conseguindo levar, alguém vem, esse Irineu, e ajuda ele a levar. E quando esse líder pega, ajuda ele, em seguida uma grande multidão de povo e mulheres, os quais batiam nos peitos e lamentavam, todos chorando. Já pensou que dor que eles estavam? Eles estavam apavorados, eles estavam angustiados, porque seus apóstolos tinham todos sumidos, todos espalhados. Seus discípulos, não tinha quase ninguém, estava sozinho, porque espalhou todos, foi um cumprimento da sua profecia, queria ficar sozinho, e todos estavam atônicos, sem saber o que ia fazer. Estava já com dores assim do luto, antecipando a dor do luto, o que ia acontecer. Eles apavorados, eles abandonaram tudo que eles tinham, largaram suas profissões, largaram suas casas, largaram tudo para seguir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus que ele estava seguindo, estava acontecendo isso com ele. Ele estava sendo morto. Eles não, assim, não recordavam que o Senhor Jesus falou: eu tenho que passar por esse processo, porque ao terceiro dia eu vou ser ressuscitado. Eles não lembravam mais isso. Só estava tristeza dentro deles. Só estava angústia dentro deles. Só estava aquela tristeza de morte. E o que acontece? Essas mulheres estão angustiadas, chorando, lamentando, cheio de pavor, se batendo no peito. Foi uma angústia, irmão, na face da terra tão grande para os seguidores do Senhor Jesus, para os cristãos, para aqueles que seguiam eles, aqueles que depositaram toda a confiança nele. Estava uma angústia de morte, de velório, de tristeza, rebelião. Pessoas não falavam um com as outras, não tinha palavras para falar. Um encontrava o outro, uns discípulos encontravam os discípulos, só lamentavam, um abraçava o outro, chorava. Os apóstolos abraçavam outros assim, começava até a gritar, batia no peito, rasgava suas roupas, porque estava um pânico entre eles. E essas mulheres em pânico, ela, porém, aí voltando, elas choram. As mulheres as quais batiam nos peitos e lamentava, chorava, gritava como choro. Ele olha bem para ela, fala: olha, mulheres. Jesus volta para ela e fala: filhas de Jerusalém. Até nisso ele tinha uma voz linda para falar, uma voz mansa, uma voz meiga. Fala: filhas de Jerusalém, não chorais por mim, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Quer dizer, eu daqui 3 dias eu vou consumar, vai ser consumado tudo isso aqui. Eu vou ressuscitar, mas vocês vão continuar, os filhos de vocês vão continuar, a vida de vocês vão continuar. Tanto é que vai continuar. Ele fala que vai vir dias difíceis, vai vir de que o ser humano vão sofrer. Hoje, o que está acontecendo hoje? Até hoje, quando o Senhor Jesus foi crucificado, você acha que cumpriu isso que ele falou aqui, ó? Porque eis que hão de vir dias difíceis. Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Você acha que já aconteceu isso? Quanta tristeza nessa face da terra. Pedimos orações hoje por tribulação. O que é uma tribulação? Tribulação não tem remédio para tribulação. Não existe você, nem psicólogo consegue resolver, nem psiquiatra, ninguém consegue resolver o sentimento de tribulação arrancado de dentro de uma pessoa. A tribulação só consegue lidar aquela pessoa que tem uma fé, ela renova, só sai da tribulação aquilo que é renovado. Ela acorda e fala: hoje eu vou invocar o meu Deus, hoje ele vai entrar dentro de mim, ele vai entrar dentro da minha mente, essa tribulação vai sair de mim agora. Só consegue essas pessoas. É difícil uma pessoa que consegue fazer isso. E eles começaram a dizer, e vendo aqui, eles falaram assim: olha, aqui vai ter, vocês vão correr, vocês vão começar a dizer aos montes, cai sobre nós, e vão cobrir nós, quer dizer, cai, tira essa tristeza de nós, tira essa angústia de nós. E aconteceu isso nesses dias, nesses 3 dias, sabe por quê? Depois que o Senhor Jesus é morto, depois que ele é ressuscitado, nesses 3 dias, irmãos, que aconteceu isso com o Senhor Jesus, que nós acabamos de ler, ele é morto, passa 3 dias, todos os seus apóstolos, todas aquelas mulheres, todos os seus discípulos.
eles ficam apavorados. E tem 2 discípulos deles que estão andando para uma estrada que chama Emaús. E eles estão apavorados. Se você ler mais para frente, você vai entender. Eles estão tristes, eles estão sem saber o que vai fazer. Os seus apóstolos escondidos. Pedro falou: aquele que me fez tanto bem para mim, eu neguei ele, nunca mais eu vou ver ele. O que vai ser de mim? Eles esqueceram, todos eles, esqueceram que o Senhor Jesus tinha falado que ia ressuscitar após 3 dias. E todos eles esqueceram disso. Estava uma angústia. Você sabe o que é a dor do luto? A dor do luto só sabe quem passa pelo luto. E eles estavam com essa dor do luto e com medo e com pavor. Jerusalém inteiro, os cristãos, escondidos, apavorados, com planto, com angústia de alma. E o Senhor Jesus, de repente, esses 2 indo embora. Jesus fala para todos eles: vão para Jerusalém, e eu vou lá. Esses 2 foram para um caminho, para a vila de Emaús, outros foram para Jerusalém, outros não sabem para onde foram. E esses 2 estão lá tristes, de repente parece uma pessoa andando do lado deles. E essa pessoa vê eles conversando, triste. Então, Senhor Jesus, de quem que vocês estão falando? O que aconteceu? O Senhor Jesus fez um teste com eles para ver se eles lembravam o que ele tinha falado lá atrás, se eles lembravam das profecias de Isaías, se eles lembravam de tudo que tinha acontecido, mas ninguém lembrou nada, e eles ainda ficaram sem entender. O Senhor Jesus eles falam: o Senhor não sabe o que aconteceu aqui? E eles falando para o Senhor Jesus: o Senhor não sabe? Tinha um homem que aconteceu desses 3 dias em Jerusalém, um homem profeta, forte, Jesus Nazareno. Nós achávamos que ia ser o nosso remidor. Nós todos achávamos que ia ser o nosso rei, porque Israel estava sendo escravo pelos romanos e estava sendo pagava imposto. Eles eram judiados, passava vergonhas porque eles não tinham mais sua pátria. Então eles pegaram, eles falando: o que que aconteceu? Esse homem Jesus Nazareno, o grande profeta, o homem de bem, que fez grande milagre. Os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos irmãos pegaram eles e entregaram à morte. E ele foi morto à cruz. E nós achávamos que ele ia ser o remidor, que ele ia tirar nós desse sofrimento. E vai falando com eles. E eles não sabem. Teve uma hora que o Senhor Jesus até olha para ele e fala: Ô Nércios, o que quer dizer Nércio? Nessa é aquela pessoa que vai na escola, vê a matéria, mas não aprende nada. Escuta, mas não aprende. Escuta pelos ouvidos, mas não entra no coração, não aprendeu nada. Ô, Nércios, não era mister que ele morresse e fosse ressuscitado ao 3º dia? Vocês não entendem as profecias de Moisés? Vocês não viram o que falava lá atrás? Eles não entenderam nada ainda. E o Senhor Jesus passa na casa deles. A hora que passa na casa deles, o Senhor Jesus segue adiante e fala: não, está tarde, entra na nossa casa. Entra com nós aqui. Eles apavorados, o Senhor Jesus entra. Eles não sabem ainda quem era o Senhor Jesus. Mas a hora que o Senhor Jesus entra, eles pegam: ó, antes de eu dormir, nós vamos dar um pão para o Senhor comer, que era o costume deles, colocar um pão na mesa. A hora que o Senhor Jesus pega o pão assim, que parte, eles reconhecem o Senhor Jesus. Daí, de lá para lá, a alegria entra. E o Senhor Jesus aparece em Jerusalém para Pedro, para os seus apóstolos. Fica ainda os dias com eles aqui. Você está entendendo? A angústia, ela tem um paradeiro. As angústias que eles estavam passando, tudo aquilo que o Senhor Jesus morreu, eles esqueceram. Eles começaram a lembrar do Senhor Jesus. Tem uma parte que fala, ele fala: é verdade que umas mulheres foram lá no túmulo dele, lavar ele, e elas escutou um anjo como visão apareceu para elas, e esse anjo falou que ele vive. Então esse vive, aquele homem que eles criam, que eles creram nele, que ele estava angustiado, que ele estava tenebroso, que ele estava sofrendo, chorando, de repente mudou toda a história deles. Mudou toda. Ele falou que ele vive. Então eles falam: então se ele vive, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, é ele mesmo que está com nós. E o Senhor Jesus aparece para eles. Você está entendendo o que que é uma angústia? Quando a angústia, ela faz pessoas. O que que é uma angústia? Angústia é um processo difícil de uma pessoa passar. Porque fala assim, o desânimo, a angústia dá desânimo. E o desânimo, ele gera a falta de fé. E a falta de fé é aquilo que você acredita, é uma esperança que você acredita que ela foi manchada. É uma esperança que você já não acredita mais nela. Então, ela gera uma falta de fé. E a pessoa sem fé, sem esperança e desanimada,
ela entra em depressão mesmo, ela fica com angústia. Pessoas que perdem ante queridos, pessoas que perdem pessoas de famílias, dificilmente eles conseguem recuperar sua saúde, porque a dor é tão grande dentro deles, abala psicologicamente, abala sua mente, abala o seu estado emocional. Eles demoram para se recuperar. Eles só se recuperam depois. Tem muitas pessoas que precisam fazer tratamentos. Daí entra aquela tristeza. E esses apóstolos, esses discípulos, eles foram curados por um aparecimento do Senhor Jesus na vida deles. Eles foram curados quando o Senhor Jesus entrou, estavam os apóstolos lá na frente, todos desanimados, escondidos, de repente o Senhor Jesus atravessa as paredes com um raio, aparece e fala: paz seja com todos vocês. Você que está atribulada, está angustiada, você que acha que perdeu não tem mais nem força. Por que aconteceu isso comigo? Se nós não podemos, você vai entender por que aconteceu tudo isso com o Senhor Jesus. Só sabe o processo do Senhor Jesus aquele que lê a palavra com sabedoria, que lê com sentimento de alma, que lê, começa a ler em Mateus, começa a ler em Marcos, começa a ler em Lucas, em João, e meditar tudo o que aconteceu com ele no finalzinho dos seus dias, finalzinho dos seus 33 anos, vai entender. E aquele povo lá que passou com ele entendeu muito mais a dor do que essa dor que você está passando aí agora. Essa dor que nós estamos passando não faz nem cosca na dor que esses apóstolos, esses discípulos passaram. E o Senhor Jesus fala uma palavra para você que está desanimada, está com essa dor. Você não aguenta mais. Que tristeza é essa que não tem remédio que me tira dessa tristeza, dessa angústia, desse pavor, desse medo. Olha, aqueles dois estavam caminhando, depois de tudo que o Senhor Jesus passou, estava caminhando. Aquelas mulheres batiam nos peitos, chorava, desesperado, e aqueles dois tristes, ele do lado deles, eles não perceberam ele, que ele estava do lado dele. Olha, o Senhor Jesus manda falar para alguém, e a palavra é essa, olha, você que está angustiada, que está atribulada, ele quantas vezes esteve do seu lado? Quantas vezes ele caminhou com você, ele deixou você passar o processo, ele deixou você chorar, não é que ele deixou porque ele quis, foi permissão, você tinha que passar por isso, mas vai vir a hora certa para ele te tirar com a sua mão poderosa de onde você está. O Senhor Jesus, ele na cruz, ele consumou tudo ali, precisou passar aqueles momentos de crucificação, precisou passar os 3 dias, ele a sua ressurreição, que ele foi ressuscitado, 3 dias de angústia. Você está quanto tempo? Você fala: eu já estou muito tempo nessa angústia. Eu já estou muito tempo nessa tribulação. Eu já não sei o que eu faço mais da minha vida. Eu não sei, não tem remédio, não tem nada. Tem remédio. Sabe quando a pessoa sai da angústia, da tribulação? Quando ela adquire a fé. Sabe quando ela consegue pegar fé de novo? Ela levanta na segunda-feira, ela fala assim: hoje eu vou conseguir os meus objetivos. Hoje eu vou lutar. Deus vai entrar na minha mente, na minha vida, que eu vou sair dessa situação. Mas se ele não aparecer hoje, ele vai aparecer amanhã, na terça-feira. Se ele não aparecer na terça-feira, ele vai aparecer na quarta. Se ele não aparecer na quarta, ele vai aparecer na quinta. Mas se ele não aparecer na quinta, ele vai aparecer na semana que vem. Se ele não aparecer na semana que vem, ele vai aparecer o mês que vem. Mas que ele vai aparecer, ele vai. Aí você vai construindo a sua fé. A fé vai voltando dentro de você. O que é a fé? É uma construção de uma fé. A fé é você sair de olhos fechados, você vai acordar sem disposição nenhuma, sem ânimo nenhuma, sair correndo. Eu vou pular por esse monte. Você pula por esse monte, sabendo que lá na frente está o Senhor Jesus de braço aberto, te esperando. Você não tem medo do que vai acontecer. A fé é isso. Lá na frente que vai acontecer. Mas agora é permissão dele que você passa por esse processo. É permissão dele que você passa por essa dor. Quantas coisas você já não mudou pelo que você está passando? Quantas coisas lindas você já não está entendendo pelo que você está passando? Você deseja para outra pessoa que você está passando? Não. Quer dizer, já entrou amor dentro de você. Você deseja para o seu amigo que você está passando? Não, porque já entrou a compaixão dentro de você. Esse processo foi para isso. Foi para te mudar, foi para te moldar, foi para te fazer um valente.
Você é como uma sementinha, sabe aquela sementinha que ninguém vê, pega na mão, uma sementinha assim, mas aquela sementinha do grão de mostarda que fala, sabe, ninguém vê, mas a hora que planta nela, é plantada na terra, se regar, cuidar, ela é uma grande árvore que dá fruto, dá sombra para os passarinhos. Você hoje ninguém te vê, essa sementinha, mas olha, é o processo que ninguém, é permissão de Deus que ninguém te enxerga, é permissão de Deus que ninguém te vê, mas que você vai dar fruto, vai. E Deus fala uma coisa: o evangelho de Jesus Cristo tem que sair da sua boca. Hoje você tem coragem de fazer as coisas erradas que você fazia lá atrás, por esse processo que você está passando. Você tem coragem de ser aquela pessoa maldosa, às vezes, que saía coisas erradas da sua boca, sei lá, você não tem mais coragem de fazer o que você fazia. O processo te mudou, te renovou. O processo foi isso. Teve a renovação. O conselho da palavra é rápido, é essa. Tem uma renovação. Foi preciso o Senhor Jesus vir aqui na terra. Nós não tinha mais intimidade com Deus. Nós não tinha como chegar a mais a Deus. Foi possível ele sair lá do céu, mandar o seu filho descer aqui, passar por tudo isso. Essas mulheres batiam no peito, rasgavam suas roupas, os homens. Foi possível elas passar por isso porque nós não ia ter mais essa condição. E essa condição veio há 2024 anos atrás. Nós estamos falando dele hoje, que ele está do seu lado. Ele só quer que nós falamos mais deles, nós entendemos mais a palavra dele, nós alimentamos mais a palavra dele. Ele só quer que nós entendemos mais dele. Deixa a ansiedade, as demais coisas eles vai cuidar. Dos passarinhos ele alimenta. Se ele alimenta o passarinho, ele não vai alimentar nós que somos filhos dele. Então, as demais coisas, como aquela palavra a serva de Deus falou, para ele tudo é possível. Tudo é possível para ele. O que você está passando para ele não é nada. Mas só Deus só quer uma coisa, que você medita mais nele. Se você lá atrás você se arrependeu de alguma coisa que você cometeu, que você está se arrependido, nunca mais fala, Senhor, não é que eu estou fazendo troca contigo, mas hoje a minha condição de renovação, que eu estou sendo renovado, nunca mais eu quero fazer nunca mais aqueles pensamentos vão entrar dentro de mim. São renovações. E foi possível você passar por isso. Não reclame, não chore, não blasfema. Espera acontecer. A fé vai tirar você. Adquira essa fé. Abre seu peito. Abre seu peito. Chora. Pode chorar às vezes. Por que isso na minha vida? Por que isso na minha vida? Sabe por quê? Para você adquirir a fé que está entrando dentro de você, essa fé em Cristo Jesus, que homem nenhum pode rachar o que rachar, pode as igrejas não ir mais ninguém, mas a fé ninguém arranca de você. Pode as igrejas fecharem, mas a fé ninguém arranca dentro de você. Pode o mundo escurecer, achar que vai acabar o mundo, não tem problema. Pode guerras, pode acontecer, vai acabar o mundo, guerras, bombas, não tem problema. Ninguém arranca a fé em Cristo Jesus que está dentro de você. O conselho é, Glória. olha só, o Senhor Jesus, morto numa cruz, todo mundo achava que tinha acabado. Todo mundo achou que tinha sido eliminado, que tinha acabado o evangelho de Cristo Jesus. Não. Essa sementinha foi plantada. E nós estamos aqui hoje. Você não se preocupa, não se lamenta mais o que você passou. Só pensa o seguinte: quem vai me tirar nessa situação é o Senhor Jesus. E esse objetivo, se você pensar que Ele vai tirar mesmo dessa situação difícil que você está, dessa opressão, dessa tribulação. Ele já começou o processo de tirar você disso. É só você pegar e acreditar que Ele está do seu lado. E caminha com Ele. Aqueles dois que estavam caminhando em Maús, do lado dele, não sabia que era ele. Mas a hora que ele entrou em casa, que ele pegou o pão, que ele partiu o pão, um falou para o outro: Você não viu que nosso coração queimava? Você não sentiu que dentro de nós estava diferente as palavras gostosas dele? Então pede para o Senhor: Senhor, na sua oração, eu sei que tu está do meu lado aqui agora. Eu acredito que tu está do meu lado. Senhor, se eu não tenho condições de passar por essa situação, aí me dá força para me chegar até onde tu quer que eu chego, até o finalzinho. Me faça chegar lá até o finalzinho do teu lado. Você pode ficar em paz. O Espírito dele vai te caminhar você, vai guardar você, vai te dar luz, sabedoria, vai encher você de mais de amor. Hein? Você está precisando de amor? Você está precisando de abrir o coração para perdoar alguém? Ele vai te dar o perdão, ele vai te dar o amor. Ele vai, ele fala assim, ó, ele é para ele, não tem situações, não tem causas, não tem impossível, tudo para ele, tudo, tudo, tudo. E você pensar, para ele é possível, através da fé, se você adquirir ela dentro de você. O conselho da palavra é essa, Deus seja louvado.
Amém. Vamos Amém. agradecer Amém. em nome do Senhor Jesus. Que Deus dê a oração. Amém.